nós vamos começar com o catolicismo romano do século XVI. Como é que surge a Igreja Católica? A Igreja Católica surge da seguinte maneira. A Igreja cristã, ela surge no Império Romano. Roma, capital do Império, era o centro de poder. A Igreja surge lá em Israel e vai se espalhando por toda a Ásia e vai se desenvolvendo dentro do Império Romano, até que ela, depois de ser perseguida durante muito tempo, se torna uma religião aceita no Império Romano. O cristianismo foi aceito no Império Romano. Depois de tempo passou mais, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, era obrigatório que todos do Império Romano fossem cristãos. Com esse crescimento do cristianismo, os bispos, os padres, eles se tornaram figuras importantíssimas dentro do império, porque eles ajudavam a organizar o império, eles ajudavam a dar uma identidade em todo o Império Romano. Então, os bispos de cada cidade e região se tornaram figuras praticamente políticas, porque havia uma ligação entre a igreja e o Estado. Então, um bispo, ele era uma autoridade não apenas eclesiástica, ele era uma autoridade política em uma determinada região. E o Império Romano assim foi se desenvolvendo, e a igreja cristã, católica já se tornou a igreja católica. Por que igreja católica? A palavra católica significa universal. Como a igreja cristã era obrigatória em todo o império, por isso se tornou a igreja universal do império, a igreja católica, obrigatória em todo o Império Romano. Até que então, lá no século V, o Império Romano do Ocidente, que é o lado ali europeu, ele cai, ele desmorona, ele é invadido pelos chamados bárbaros. O imperador é deposto do seu cargo. Quando o imperador, essa figura política, cai do seu cargo, ele é deposto ali, então há um vácuo de liderança, há um vazio de liderança. E quem é a figura mais proeminente depois do imperador? O bispo de Roma. Então o bispo de Roma, ele se torna a figura mais importante da política naquele momento. Surge aí então a figura do Papa. O Papa então passa a ser a figura mais importante politicamente no Ocidente. E aí então começa a se desenvolver essa figura papal que nós conhecemos hoje, em que o Estado, ele depende da autoridade do Papa. Os reis, os governantes, eles passam a depender da autoridade do Papa para exercer o seu poder. É o Papa que diz se o rei tem ou não tem autoridade, é o Papa que entroniza, é o Papa que abençoa. O Papa então se torna a figura mais importante política e religiosa do Ocidente. Paralelo a isso, a Igreja Católica, ela começa a desenvolver durante a Idade Média, na Idade Média, certos dogmas e certas doutrinas que vão se tornar características no momento anterior ao que vai ocorrer a Reforma Protestante. Quais são essas características? Vocês estão vendo aí, Dá para ler mais ou menos ali. A primeira delas é a união entre igreja e Estado, é o que eu falei aqui. A igreja, ela está associada ao Estado, e o Estado à igreja. Ou seja, o Estado, ele recolhe impostos e repassa para a igreja. A igreja, por outro lado, ela abençoa o poder do Estado, ela legitima o poder dos governantes. Então há uma íntima relação entre igreja e Estado. O poder político e o poder religioso, eles estão misturados ali de alguma maneira. O povo não tinha acesso à Bíblia. Somente quem tinha acesso à Bíblia eram os religiosos, o clero, os padres. Até porque a Bíblia não existia no idioma do povo. Só tinha a Bíblia em latim.
E como as pessoas não sabiam ler em latim, elas não tinham acesso a ler o que a Bíblia falava. Elas participavam da religião cristã pelo que os padres, o clero ensinava, mas ninguém ia na Bíblia igual a gente faz hoje para conferir se aquilo que estava sendo falado era certo ou não. A tradição também era uma fonte de autoridade. O que significa isso? Não é só a Bíblia que era a fonte de autoridade na igreja. A palavra do Papa, a palavra dos padres, era fonte de autoridade e tinha o mesmo peso da Bíblia. E em alguns casos até maior do que a Bíblia. Porque na mente do católico, é a igreja quem deu a Bíblia para o crente. Então a igreja é uma autoridade acima da Bíblia. Então se o Papa diz alguma coisa diferente do que diz a Bíblia, dependendo do contexto, o que ele está dizendo tem importância maior do que a Bíblia. É isso que significa a tradição como fonte de autoridade. E é assim até hoje na Igreja Católica. Salvação pelas obras. Apesar dos principais teólogos da Igreja Católica, e o seu principal, que é Tomás de Aquino, não defenderem a salvação pelas obras, não ensinarem a salvação pelas obras, no senso comum do povo e também do clero, a salvação se alcançaria pelas obras, ou seja, se eu participar da missa, se eu participar dos sacramentos, se eu fizer uma abstinência, um voto de pobreza, se eu fizer um sacrifício, se eu fizer uma penitência, tudo isso vai perdoar um pouco os meus pecados e pode me levar ao céu, se eu fizer parte da igreja. O batismo e a Eucaristia eram sacramentos. O que significa isso? Eles conferem graça. Aquele que participa do batismo, da Eucaristia, recebe uma graça especial. Adoração e veneração aos santos, Os santos, eles são considerados figuras intermediárias entre o cristão e Deus. Eles são aqueles que fazem uma ponte entre o cristão e Deus. E a venda de indulgências, e aí nós estamos chegando no estupim da reforma. A reforma protestante, ela acontece... ela tem o seu estopim, a sua causa, que a partir dali se desenrola a reforma por causa da venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? O católico, ele acredita numa figura, teológica chamada purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um local onde o cristão católico, depois que ele morre, antes de ir para o céu, ele tem que passar por um período de sofrimento, de purgação dos seus pecados, de purificação. Então, ele vai para o purgatório, onde ele vai ficar ali 10, 20, 50, 1000, 1 milhão de anos, dependendo da quantidade de pecados dele, para depois ir para o céu. Isso é indulgência. Indulgência é você poder pagar um valor monetário, para poder liberar de repente um parente seu que está lá no purgatório. Então o seu pai, sua mãe estão lá, você sabe que eles estão lá sofrendo no purgatório, você vai e paga um valor, uma quantia à igreja, e o Papa libera o seu parente do purgatório, dá um desconto no tempo que ele deveria ficar no purgatório. Isso é indulgência. Então as indulgências começaram a ser vendidas, e por causa da venda de indulgências, acontece a reforma protestante, tá? Passa o próximo slide aí pra gente. Aí você vai ver no próximo slide um desenho do John Tetzel, que era um vendedor de indulgências na região onde vivia Martim Lutero, lá na Alemanha. E ali a Basílica de São Pedro, em Roma, que foi construída em grande parte com o valor da venda de indulgências, tá? Então John Tetzel começou a vender indulgências lá na região, na Alemanha, onde vivia Martim Lutero. Passa o próximo slide para a gente. Martim Lutero, ele era um frei agostiniano, doutor em teologia, professor de teologia, que se revoltou contra a venda de indulgências, e não só contra a venda de indulgências, todo esse contexto da Igreja Católica, ele era católico, se revoltou contra todo esse contexto da Igreja Católica, e
Então, em 31 de outubro de 1517, ele escreve as 95 teses, que foi celebrado, 500 anos da Reforma no ano passado, as 95 teses contra a venda de indulgências. Mas não foi só contra a venda de indulgências. As 95 teses são protestos, é um protesto contra vários problemas que ele via na igreja. E aí Martim Lutero então passou a defender a Bíblia como a única fonte de autoridade e a salvação, a justificação somente pela fé. Passa o próximo slide aí que você vai ver Lutero afixando, as 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 31 de outubro de 1517. Surge então a Reforma Luterana. Um grupo de pessoas então, muitas pessoas, eles se separam da Igreja Católica na Alemanha e fundam uma nova igreja, que é a primeira igreja protestante, que é a Igreja Luterana. E ali nessa igreja eles começam a viver estes princípios aqui da Reforma. E aí outros grupos começam também a se separar da Igreja Católica a partir desse momento, e surgem outras igrejas, como por exemplo ali a igreja anglicana. Então lá na Inglaterra, o rei Henrique VIII, ele também queria se separar da igreja católica, mas é por outro motivo. Porque ele queria se separar da esposa e casar de novo. Então ele foi e falou assim, o Papa agora não é mais autoridade aqui não, porque ele não deixa eu me separar, então agora eu vou fundar aqui uma nova igreja, onde eu, o rei, sou o líder. E então surge lá na Inglaterra a igreja anglicana. Só que a igreja anglicana, ela tem doutrinas muito parecidas com a igreja católica. A questão da transubstanciação, no momento da Eucaristia, a hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo, e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Isso é transubstanciação, tá? A questão do celibato, a questão dos sacramentos, tudo continua do mesmo jeito, as vestes, Eu vou colocar uma foto aí, passa aí, isso aí é uma igreja anglicana, você olha e fala, isso aí é uma igreja católica, não, isso é uma igreja anglicana, tá? Que é uma igreja reformada, mas que acaba tendo muitas características semelhantes à igreja católica. No próximo slide você vai ver um mapinha aí, não está muito fácil de ver não, mas isso é um mapa da Europa, onde você consegue ver em vermelho lá no canto a região da Alemanha ali, países escandinavos, aonde ocorre a reforma luterana, amarelinho na Inglaterra a reforma anglicana, em verdinho ali uma região ali na Áustria, na Suíça, há uma reforma calvinista, mas surge um novo grupo que queria reformar a igreja ainda mais, que são os reformadores radicais. Passa para a gente aí, que são os anabatistas. O que acontece? Os reformadores tradicionais, os primeiros, Lutero, Calvino, eles eram considerados, eles são chamados de reformadores magisteriais. Eles estavam preocupados com um ensino mais teológico, eles estavam preocupados com um viés mais acadêmico até na reforma. Só que eles foram até um determinado ponto na sua reforma. E aí, alguns cristãos, ainda incomodados de que a reforma não tinha sido total, passaram a buscar uma reforma ainda mais radical. Então, um exemplo. Esses reformadores Lutero e Calvino continuavam defendendo, por exemplo, a união entre igreja e Estado. Esses reformadores magisteriais, Lutero e Calvino, continuavam defendendo o batismo infantil. E os reformadores radicais queriam ir além. Então os anabatistas rejeitavam o batismo infantil, rejeitavam a união entre igreja e Estado, eles rebatizavam quem vinha do protestantismo, eles defendiam a completa liberdade religiosa, que Lutero e Calvino ainda não defendiam, eles praticavam o batismo por imersão, eles praticavam comunhão de bens. Então
os grupos comunitários dividiam os bens, né, entre eles. Só que eles tinham algumas práticas estranhas também, algumas doutrinas estranhas, como por exemplo a poligamia. Eles tinham uma escatologia milenarista, né? No milênio, eles criam no milênio literal. Então, por todo esse contexto, por todo esse conjunto de crenças, eles passaram a ser duramente perseguidos lá na Europa. Então, os reformadores radicais, né, no caso os anabatistas, eles passaram a ser duramente perseguidos. Essa imagem aí é uma pintura de uma mulher anabatista que vai ser afogada, né? Era uma forma irônica de matar os anabatistas, já que eles criam no batismo por imersão, então eles iam ser imergidos dentro do rio. Inclusive os anabatistas, eles eram perseguidos pelos próprios reformados. As igrejas reformadas perseguiam e matavam os anabatistas, tá? Outra imagem ali também é de um anabatista sendo queimado na fogueira, tá? Muito bem. Aí surge outro grupo lá na Europa, os puritanos. Os puritanos queriam purificar a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Lembra que eu falei que a igreja anglicana era praticamente católica? Os puritanos falaram, não, a gente quer purificar essa igreja, a gente quer melhorar essa reforma aqui. Então os puritanos, eles faziam oposição à liturgia, às vestes, eles faziam oposição à chefia da igreja pelo Estado e queriam purificar a religião. Os puritanos se dividiam em 3 grupos: presbiterianos, que depois formaram a igreja presbiteriana; congregacionais, que depois formaram a igreja congregacional; e os separatistas, que queriam se separar da igreja da Inglaterra. Eles não apenas queriam purificar a igreja, eles queriam se separar. Dos separatistas vão surgir os batistas. E como que surgem os batistas? 2 separatistas, puritanos separatistas, eles fogem da Inglaterra em 1609, né, juntamente com um grupo de cristãos separatistas. Eles fogem da Inglaterra para a Holanda, e lá em Amsterdã, então, eles fundam, em 1609, a primeira igreja batista que nós temos conhecimento, né, historicamente documentada, tá? Pastor John Smith e seu auxiliar, o advogado Thomas Hellis, eles ali fundam então em 1609 na Holanda a primeira igreja batista em Londres, lá em Amsterdã, na Holanda. E depois em 1612 o Thomas Hellis volta para a Inglaterra e lá em Londres ele então funda a primeira igreja batista na Inglaterra em 1612. No próximo slide você vai ver um cartazinho que foi uma comemoração que aconteceu lá em Amsterdã em 2009, celebrando 400 anos de vida batista, né? Ou da história dos batistas. Próximo. E aí os batistas ingleses, eles se declaram diferentes dos anabatistas. Eles falam, nós não cremos algumas doutrinas estranhas dos anabatistas, tá? A gente só quer ser uma igreja parecida com o que é o Novo Testamento. E aí, se você olhar o próximo slide, você vai ver então meio que um mapa, né, do surgimento dos batistas, os grupos que influenciaram os batistas, né? Ali, dos anglicanos surgem os puritanos, dos puritanos surgem 3 grupos, né, os separatistas, e os separatistas, com influência dos congregacionais e também dos anabatistas, surgem então os batistas em 1609. No próximo slide você vai ver então um conjunto dos princípios batistas, tá? Ali eu coloquei os princípios batistas separados então, princípios da reforma. Quais são os princípios que os batistas trouxeram da reforma? Justificação pela fé, ou seja, somente pela fé alguém pode ser tornado justo e ser salvo. Segundo, a Bíblia como única fonte de autoridade. Somente a Bíblia é fonte de autoridade. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Terceiro, o sacerdócio universal dos crentes.
O cristão é o seu próprio sacerdote e Cristo é o sumo sacerdote de todo cristão. Então o crente não precisa de um padre ou de um pastor para chegar a Deus. Ele tem acesso direto a Deus. E que princípios são específicos dos batistas? Primeiro, batismo somente dos salvos, somente mediante pública profissão de fé. E por isso nós não batizamos bebês, porque eles não podem manifestar a sua fé. Segundo, a centralidade do indivíduo. O indivíduo, ele é responsável diante de Deus e tem que tomar a sua própria decisão. Ninguém pode tomar a decisão no lugar dele. Ele é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Terceiro, liberdade de consciência. Ninguém pode ser constrangido, obrigado a crer em alguma coisa ou perseguido porque não crê ou crê diferente. Todos têm que ter liberdade de crer conforme a sua própria concepção. Quarto, separação entre igreja e Estado. Igreja é uma instituição separada do Estado e não deve haver interferência. Pode haver alguma influência, desde que positiva, mas não interferência ou algum tipo de vínculo obrigatório entre igreja e Estado. Quinto, congregação local independente autônoma. Cada igreja batista é uma congregação autônoma e nenhuma outra igreja pode vir interferir nesta aqui, por exemplo, nem a convenção. A convenção, ela não pode vir nessa igreja interferir, ela serve para unir as igrejas no espírito de cooperação, mas uma igreja, ela toma suas próprias decisões, ela escolhe os seus próprios oficiais, ela administra os seus bens de maneira autônoma. E o simbolismo das ordenanças, né? Então, o batismo e a ceia, eles são simbólicos, né? Eles são ações simbólicas que nós praticamos. Então, o batismo, ele simboliza a morte e a ressurreição da pessoa, a morte para o mundo e a ressurreição para Deus, e a ceia, ela simboliza, né, o sacrifício de Cristo, relembra o sacrifício de Cristo através do pão e do fruto da vide. Então, aí surge a igreja batista, e aí começam a surgir batistas notáveis, né? Lá na Inglaterra, nós temos o John Bunyan. John Bunyan, ele é o autor do livro O Peregrino, que é o livro cristão mais conhecido depois da Bíblia. Ele foi traduzido para mais de 200 idiomas. O Peregrino é uma alegoria da vida cristã. É um livro famosíssimo aí, né? Foi escrito pelo batista John Bunyan, durante o seu período em que foi preso. Os batistas também, obviamente, passaram a ser, como os batistas tinham esses princípios radicais, eles passaram a ser perseguidos, assim como os outros. William Carey foi missionário na Índia por 41 anos, né? Ele traduziu ou auxiliou na tradução da Bíblia para 27 idiomas, fundou 26 igrejas, 126 escolas. William Carey é considerado o pai das missões modernas. Esse movimento de missões que existe hoje, ele foi iniciado por um batista chamado William Carey. Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Ele chegou a pregar para 23 mil pessoas lá na sua igreja em Londres, no Tabernáculo de Londres, sem microfone. E ele tinha os seus sermões publicados e vendidos. Então ele pregava no domingo, durante a semana os seus sermões eram vendidos por 25 centavos, 50 centavos na rua, igual o jornal na cidade. E ele teve mais de 3.600 sermões publicados, né? Teve uma semana aí em que um sermão dele, ele foi vendido 300 mil impressões de um sermão de Charles Spurgeon, lá na Inglaterra. Aí você tem uma pintura do John Bunyan, a ilustração original do livro Peregrino, onde o cristão vai sair de casa, né, levando o seu fardo, ele vai fugir da cidade da destruição. Depois uma ilustração ali do William Carey, pai das missões modernas. Depois uma foto do Charles Spurgeon. Todos eles foram batistas notáveis lá na Inglaterra. E aí os batistas então começaram a produzir confissões de fé, né? A primeira e a segunda confissão de fé de Londres, em 1644 e 89. Nos Estados Unidos, a confissão de fé de New Hampshire, 1833, que foi adotada depois pelos batistas brasileiros. E a declaração de fé e mensagem batista dos batistas do sul dos Estados Unidos é a que vale hoje, 1989.
1525. E aí os batistas começam a se espalhar pelo mundo, né? Em primeiro lugar, nos Estados Unidos. Como é que surgem os batistas nos Estados Unidos? Roger Williams, pastor separatista, foge da Inglaterra para os Estados Unidos, para uma das 13 colônias, naquele período de migração em massa dos ingleses perseguidos, né, os ingleses que passavam alguma dificuldade para as 13 colônias americanas, lá no leste dos Estados Unidos. O Roger Williams vai também. Então ali ele começa a defender a separação entre igreja e Estado e funda então uma colônia, que é a colônia de Rhode Island. Está errado ali no Data Show, tá? Um erro meu ali. O nome da colônia é Rhode Island. Essa colônia de Rhode Island é o primeiro estado, ou primeira região no mundo a ter liberdade religiosa. Primeira no mundo. Foi formado pelo batista Roger Williams, tá? E ali na cidade de Providence, aí sim, é a cidade de Providence, ele funda então a primeira igreja batista dos Estados Unidos em 1639, com 11 membros, foi organizada segundo os princípios batistas. Tem uma foto dela atual, essa igreja, coloca aí pra gente. A primeira igreja batista dos Estados Unidos, lá em Providence, hoje é o estado de Rhode Island. E lá nos Estados Unidos, os batistas tiveram grande influência, né? Na Constituição de 1789, a primeira emenda da Constituição americana, que defendia, que garante a liberdade religiosa, que estava dentro da chamada Carta de Direitos, que foram algumas emendas que foram feitas à Constituição americana. Os batistas tiveram influência na elaboração desta emenda, tá? E na, então, liberdade religiosa nos Estados Unidos. Abraham Lincoln não se declarava batista, mas ele vem de uma família batista, ele citava a Bíblia nos seus discursos, né? E ele defendeu o fim da escravidão lá nos Estados Unidos. E Martin Luther King, figura também importante dos Estados Unidos, pastor batista, que lutou pelos direitos civis dos negros lá na década de 60. E tem a foto deles aí, né? Do Martin Luther King, que era um pastor batista, e do Abraham Lincoln. Onde estão os batistas nos Estados Unidos? Se você olhar esse mapa aqui, ó, em vermelho ali, é a região aonde estão os batistas nos Estados Unidos, a maior concentração, tá? No sudeste dos Estados Unidos. Então ali naquela região em vermelho é onde os batistas estão. Quantos batistas existem no mundo? Coloca para a gente aí uma estimativa. Estima-se que no mundo existam cerca de 100 milhões de batistas, divididos em cerca de 211 grupos. Nos Estados Unidos, aproximadamente 35 milhões. Acredito que já possa ter mais hoje, tá? Alguns já estimam que pode ter 40 milhões de batistas nos Estados Unidos. Segundo, na Nigéria, 3 milhões e meio, na Índia, 2 milhões e meio, no Congo, 2 milhões, no Brasil, está 1 milhão e 800 ali, mas acho que uma estimativa melhor seria 1 milhão e meio de batistas no Brasil. E em Mianmar, 1 milhão. Tem uns países diferentes aí, você não imagina, né? Como é que em Mianmar tem 1 milhão? No seminário a gente estuda, eu ensino para os meus alunos como que aconteceu de Mianmar ter 1 milhão de batistas. A gente aprende lá a história de como que Mianmar chegou a ter 1 milhão. É um país desconhecido, né? As pessoas nem sabem geralmente onde fica. Mas esses são os principais países com presença batista no mundo. Tem umas fotinhas aí. Eu estou passando rápido, tá, gente? Porque é muita informação. Depois você pode pegar a apresentação, levar para sua casa, pedir uma cópia, vai estar tudo bonitinho lá para você revisar. Algumas fotos de igrejas batistas lá no Canadá, Hong Kong, África do Sul. Praticamente todos os países do mundo têm presença batista, tirando aqueles em que há perseguição, obviamente, né? Países islâmicos, alguns países comunistas, ditaduras em que a religião não pode existir, aí não tem como. Aí nós vamos dar uma pausa na história dos batistas, tá? E nós vamos estudar um pouco, ver um pouco sobre a história da escola bíblica dominical. Como é que surge a escola bíblica dominical? Surge na Inglaterra também, século XVIII.
Lá na Inglaterra do século XVIII, as crianças trabalhavam. As crianças não iam para a escola. Elas trabalhavam nas fábricas durante a semana, de segunda a sábado. E no domingo, elas ficavam então perambulando pelas ruas, jogadas, abandonadas, aprendendo todo tipo de vícios, manifestando um comportamento violento. E aí, havia um ciclo de pobreza e criminalidade. Muito interessante então observar que a escola bíblica dominical e sua história tem muito a ver com a questão social, muito a ver com a questão social. Porque essas crianças que trabalhavam durante a semana e não tinham como estudar, porque só os ricos tinham professores particulares, porque tinham que ajudar as famílias, elas não iam aprender uma profissão, elas não iam ter uma qualificação, quando crescessem, elas iam continuar na pobreza e esse ciclo então permanecia. Esse ciclo de pobreza, de falta de instrução e de educação, ele permanecia. Algumas se endividavam quando adultas, eram presas, ao saírem da prisão, tinha aquele preconceito do ex-presidiário, já não conseguia emprego, então a Inglaterra começou a ter problemas gravíssimos sociais de pobreza, de criminalidade, de vícios, nesse contexto e nesse período aqui. Então surge um homem chamado Robert Hicks, ou Robert Hakes. Ele era um leigo, era um anglicano, mas não era pastor, era um leigo, né, que a gente chama de leigo como se fosse menor, não é igual, o pastor ou não pastor, ele é um crente diante de Deus do mesmo jeito. E o Robert Hakes, ele vivia lá na cidade de Gloucester, na Inglaterra, e ele queria promover uma reforma social. O que ele fez então? Ele começou a dar educação para essas crianças justamente no domingo, que era o dia que elas tinham livres e ficavam perambulando pela rua. E o Robert Hakes, então, você vai ver que ele foi o precursor da educação pública. Ele revolucionou a educação religiosa e ele foi o precursor da educação pública, tudo através da EBD. Passa próximo para a gente. Robert Hakes, então, ele organizou na casa de uma senhora lá da região dele, da igreja dele, um pequeno grupo de crianças, né, que ele pegou na rua e levava todo domingo para estudar na casa dessa senhora. E ali eles estudaram matemática, né, aritmética, álgebra, eles aprendiam a ler e escrever. Qual era o livro didático? A Bíblia. E eles também aprendiam a moral bíblica, ou seja, os princípios cristãos, né, de honestidade, de amor ao próximo, de justiça. Então essas crianças começaram a estudar a escola bíblica dominical, não era só a Bíblia, elas estudavam matemática, elas estudavam português, aprendiam a ler e escrever usando a Bíblia, ali na casa de uma senhora, lá na cidade, lá na Inglaterra, tá? No bairro de Scurry Alley, lá em Gloucester. E aí todo mundo ficou encantado com a ideia. Então, a ideia da escola bíblica dominical, ela começou a ser copiada em várias igrejas e várias comunidades da Inglaterra, recebeu o apoio da rainha Charlotte, recebeu o apoio do grande líder anglicano e metodista John Wesley. Em 1785 foi fundada a Sociedade de Apoio e Encorajamento das Escolas Bíblicas Dominicais. Em 1787 já tinha 250 mil crianças na IBD. Em 1830 já tinha 1.250.000 crianças inglesas na EBD. Era 25% das crianças do país estavam nas escolas bíblicas dominicais. Interessante, na cidade de Manchester, dos 120 professores da escola bíblica dominical, 117 eram ex-alunos. A escola bíblica dominical começou a formar professores que aprenderam a ler e escrever, aprenderam a matemática, tudo dentro da escola bíblica dominical. E aí então, a EBD teve tanto sucesso que começou-se a pensar em desenvolver um ensino público e gratuito, porque a escola bíblica era gratuita.
começou-se a desenvolver então o ensino público gratuito e a EBD passou a se dedicar exclusivamente ao ensino da Bíblia. Os professores deixaram de ser pagos e passaram a ser voluntários na Escola Bíblica do Domingo, e aí a Escola Bíblica se espalhou pelo mundo. Então é interessante você ver como que a Escola Bíblica, ela começou a tirar crianças da marginalidade, da pobreza, e ela fomentou a criação de um ensino público gratuito para todas as crianças, no caso ali da Inglaterra. E assim se espalhou pelo mundo e, obviamente, quem que absorveu a ideia da Escola Bíblica Dominical? Os batistas, que estavam em pleno desenvolvimento nessa época. Aqui algumas fotos históricas, está difícil de ver, mas isso é uma Escola Bíblica Dominical na Inglaterra em 1910. Passa próximo para a gente. Isso é uma escola bíblica entre os índios, em Oklahoma, em 1900, lá nos Estados Unidos. E isso aí é uma escola bíblica numa igreja batista no Kentucky, em 1900, lá nos Estados Unidos. Vamos voltar para os batistas agora. Chegando, já se aproximando do final da nossa apresentação, nós vamos falar dos batistas no Brasil, tá? Como é que surgem os batistas no Brasil? A Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, ela teve a China como primeiro campo missionário e enviou para o Brasil um missionário chamado Thomas Bowen, em 1860, Thomas Jefferson Bowen. O Thomas Bowen começou a trabalhar entre os escravos africanos do Brasil, mas como começaram a suspeitar que ele queria promover uma insurreição entre os escravos, que ele estava pregando muita coisa estranha de liberdade e tal, que era o Evangelho, o trabalho dele foi suspenso. E o Brasil ficou durante muitos anos, sem trabalho missionário batista. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu uma guerra civil nos Estados Unidos. O norte e o sul dos Estados Unidos entraram em guerra um contra o outro por causa da questão da escravidão. O norte era contra a escravidão, o sul era a favor da escravidão. Lembra? Muitas famílias do sul eram batistas. Como o sul perdeu a guerra, estava perdendo a guerra, muitas famílias fugiram do sul dos Estados Unidos para outros países do mundo. E algumas dessas famílias vieram para o Brasil, para a região de Americana e Santa Bárbara do Oeste, lá no interior de São Paulo. E ali, esse grupo de famílias que vieram dos Estados Unidos fundaram uma igreja para eles poderem manifestar a sua fé. E ali surge então, em 1871, a primeira igreja batista no Brasil. Não é a primeira igreja batista brasileira, porque essa igreja só tinha americanos, tá? Primeira igreja batista no Brasil. Tem algumas fotinhas desta igreja, já um outro templo, renovado ali, da igreja batista hoje, lá em Santa Bárbara do Oeste. E aí, o que acontece? Nesta igreja em Santa Bárbara se converte o primeiro brasileiro, um ex-padre, que estava sendo perseguido justamente por ser ex-padre. Fugindo da perseguição, ele chega a Santa Bárbara e encontra ali batistas americanos. E ele se converte então e se torna um batista. Foi o primeiro convertido brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que depois foi ordenado pastor. E aí, em 1881, o general A.W. Hawthorne, que tinha fugido para o Brasil, volta para os Estados Unidos e fala: gente, temos que mandar missionários, o Brasil tem muito campo para trabalho missionário batista. Então começam a chegar os primeiros missionários batistas para trabalhar no Brasil. William Buck Bagby e a sua esposa, Anna Luther Bagby, e depois o Zacarias Taylor e a sua esposa. Aí tem a foto deles aí, coloca a foto deles aí, ó. William Buck Bagby e a sua esposa, Anna, e também do Zacarias Taylor e da Kate Stevens, e também do padre, o ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. E aí o trabalho missionário começa a avançar no Brasil, com a ajuda desses e vários outros missionários. Você tem então em Salvador a primeira igreja batista, aí sim, brasileira, uma igreja formada por brasileiros, 1882. Rio de Janeiro, 1884, Maceió, 85, Recife, 86, São Paulo, 89. E depois de 25 anos, então, o Brasil tinha 83 igrejas e
4.200 membros. E aí surgem alguns personagens importantes, né? Não vou citar em detalhes cada um, por causa do nosso tempo. Salomão Ginsburg, que traduziu mais de 100 hinos do cantor cristão, foi pregador por 40 anos. O Enzminger, que foi o fundador do Jornal Batista e da antiga Juerp. O Eurico Nelson, que foi um pregador incansável em toda a região da Amazônia, era um sueco que se tornou batista. E o famoso F.F. Soren, que foi o primeiro presidente da Convenção Batista Brasileira. Tá? Convenção Batista Brasileira, passa o próximo slide para a gente aí. Foi? Passou? Ah, lá. 1907, né? Juntamente com a Juerp e a Junta de Missões Estrangeiras e Nacionais. Os batistas enviam o primeiro missionário para Portugal em 1911. Aí são fundados os seminários, né, do Norte e do Sul, 1902 e 1908. E os batistas, eles usavam a declaração de fé de New Hampshire, lá dos americanos. Mas aí, em 1985, eles formularam a declaração doutrinária da CBB. Na década de 60, houve uma divisão entre os batistas por causa do movimento pentecostal. Aquele que defendia que o cristão tinha que buscar uma segunda bênção, o batismo no Espírito Santo, e a evidência disso seria falar em línguas. Isso dividiu os batistas, tá? E um grupo de igrejas foi desligada da convenção na década de 60, formando a Convenção Batista Nacional, que hoje a gente conhece como Igreja Batista Renovada. E no Espírito Santo? Como é que chegam os batistas do Espírito Santo? Estamos chegando perto de nós aqui, né? Mandaram o Salomão Ginsburg, lembra? Aquele que traduziu vários hinos, para pregar aqui em Vitória, no Carnaval. Ele pregou, só que começaram a jogar pedra, lama nele, o pessoal não gostou muito não da mensagem dele. E ele teve que fugir, e voltou para o Rio de Janeiro. E o trabalho aqui ficou sem missionário, né? Sem trabalho oficial batista. Até que um batista, um baiano, retado, chamado Francisco José da Silva, ele veio parar aqui no Espírito Santo para trabalhar com agrimensura e construção de ferrovias. E era um crente altamente dedicado. O que esse camarada fazia? Quando ele não estava trabalhando, nos horários vagos dele, ele pregava, distribuía a Bíblia, visitava as pessoas. Então, ele começou a pregar e começou a surgir várias pessoas convertidas a partir do trabalho dele. Ele tinha sido batizado por Zacarias Taylor, né? E por causa do trabalho pioneiro dele, não era pastor, mas ele foi conhecido como o apóstolo do Espírito Santo. Interessante, né? Porque o trabalho dele foi pioneiro. E aí, passa para a gente, próximo slide. Os missionários, vendo então o trabalho dele aqui, falaram: opa, vamos lá, porque tem muito convertido no Espírito Santo, tem alguém pregando lá e tem um monte de gente se convertendo, vamos lá. Vieram então para o Espírito Santo os missionários e começaram a organizar as igrejas aonde esse Zé da Silva tinha pregado. E aí então, lá em Ribeirão do Firme, que é hoje Afonso Cláudio, primeira igreja batista do Espírito Santo, em 21 de agosto de 1903, Figueira Santa também naquela região, em 24 de agosto, e a primeira igreja batista de Vitória, que é a terceira igreja batista no Espírito Santo, em 2 de setembro de 1903. Francisco José da Silva foi ordenado, então, pastor. Ele era o pastor das 3 igrejas, tá? Que tinham um total de 91 membros. E aí, para ter alguém dedicado ao trabalho, em 1904 chega um casal de missionários, Loren Reno e Alice Reno. E aí eles plantam 27 igrejas, começam o trabalho de escola bíblica dominical, sociedade feminina, grupo de jovens, fundam o colégio americano em 1907, né, trazem enfermeiras, olha a visão, eles trouxeram enfermeiras para poder visitar as pessoas carentes nas comunidades de forma gratuita. Não existia isso em Vitória naquela época, né? E outro personagem importante no Espírito Santo é o Fernando Drummond, foi pastor em Rio Novo e missionário. Organizou só 25 igrejas e 50 congregações aqui no Espírito Santo. Aí você vai ver uma foto da família Reno, Loren Reno, Alice Reno e as 3 filhas.
Colégio Americano, primeiro prédio do Colégio Americano, lá no centro de Vitória. E hoje os batistas estão 78 municípios, mais ou menos ali, 450 igrejas, 200 e poucas congregações, cerca de 1.000 pastores, obviamente nem todos estão atuando, e mais ou menos 70.000 membros no Espírito Santo, tá bom? Se você quiser mais informações, se aprofundar, livrinhos que você pode usar aí, Cristianismo através dos séculos, do Early Carnes, Povo chamado Batista, do Zaqueu Moreira de Oliveira, e os 100 maiores acontecimentos, os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, tá bom? Sei que é muita informação, mas isso aqui é um resumo do resumo do resumo, tá bom? Mas já dá para ter uma boa noção da nossa história como cristãos, como batistas, e da história da Escola Bíblica Dominical.